Livro de Jonas, capítulo de número 2. Jonas, capítulo de número 2. Quem encontrou? Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o seu santo templo. Águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor, meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação veio do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Amém. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Que o Senhor me dê graça para pregá-la com autoridade no Espírito, e que nós possamos ser edificados, exortados e consolados com uma profecia que vem do céu, que é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O livro de Jonas, ele é um livro pequeno, ele tem apenas 4 capítulos, mas é um livro tão inspirador. Sinceramente, eu conseguiria pregar uma estação, eu conseguiria pregar tranquilo por alguns meses nesse livro, porque tem tantas lições, tem tantas palavras aqui dentro desse livro. No capítulo de número 1, Deus se manifesta ao profeta na cidade de Jope, antiga Jope, hoje Tel Aviv, capital de Israel. E ali Deus visita o profeta e dá uma palavra para ele: vá à cidade de Nínive e pregue sobre Nínive. Só que Nínive estava na Assíria, e os assírios, eles eram inimigos mortais de Israel. Pior do que Gaza era Nínive. Quando eles guerreavam contra o povo hebreu, quando eles armavam contra o povo judeu, em guerras eles capturavam as grávidas, e antes de matá-las, eles abriam a barriga da grávida, arrancavam a criança e decepavam a criança. Era isso que eles faziam. Então havia uma briga, havia uma separação muito grande entre os israelitas e os ninivitas. E quando Deus fala: Jonas, vai para Nínive, Jonas faz diferente. Ele vai para o porto. No capítulo 1, ele pega um navio e ele vai para Tarsis. Nínive hoje estaria no Iraque, na Mesopotâmia, e ele vai para Tarsis. Tarsis hoje estaria na Espanha, completamente diferente. Ele tinha que subir a pé e ir para Nínive, e ele então pega um barco e vai para o outro lado. E no capítulo 2, no capítulo 1 ainda, há uma tempestade por causa de Jonas, e os marinheiros lançaram sorte, porque eles não entendiam o que estava acontecendo, e as sortes caíram sobre Jonas, e eles lançaram Jonas no mar. A tempestade acabou, veio um grande peixe,
e engoliu Jonas. E aí entra o capítulo 2. O capítulo 2 todo é uma oração, é Jonas orando no ventre do peixe. No capítulo 3, Jonas, ele é vomitado para fora do peixe, ele é vomitado em terra firme, e ele então passa em Nínive, que era uma grande cidade, uma cidade de 120 mil homens, uma cidade que se gastava 3 dias a pé para fazer o que Jonas precisava fazer, ele faz em apenas um dia, pregando a destruição de Nínive. Para Deus, o melhor acontece. Para o povo de Nínive, o melhor acontece. O povo se converte, se arrepende. Mas para Jonas, o pior acontece, porque era tudo que ele não queria. Ele queria que Nínive fosse destruída. Ele queria que Deus fizesse com Nínive o que Deus fez com Sodoma e Gomorra. Então ele fica muito chateado, e no capítulo 4, ele sobe para um determinado lugar, e lá ele fica olhando para a cidade e pensando, quem sabe Deus muda, quem sabe Deus se arrepende e destrói esse povo. E Deus, vendo que o profeta estava muito irritado, Deus faz algo. Ele estava num determinado lugar, e havia muito sol, muito calor. Deus faz com que uma planta nasça, cresça e dê sombra sobre Jonas. E ele fica muito feliz, porque agora ele pode assistir de camarote a destruição de Nínive. Ele se assenta naquela sombra e fica aguardando. Mas Deus envia um verme, um bicho, que devora a planta, e a planta morre, e Jonas fica muito triste porque a planta morreu. E aí Deus usa disso para falar com ele. E Deus fala, olha, você ficou triste por uma planta que você não plantou, não fez crescer, e eu não posso ficar triste pela destruição de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. E assim então termina o livro de Jonas. É interessante esse livro. Jonas na Bíblia, ele é citado 3 vezes. Uma em 2 Reis, quando fala-se rapidamente dele, nos dias de Jonas, só isso. No seu livro, que tem 4 capítulos, e posteriormente lá em Mateus, capítulo de número 12, uma geração, o povo estava pedindo que Jesus fizesse um sinal, e Jesus então diz, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas, pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus poderia ter dito, Jesus poderia ter falado, assim como foi nos dias de Isaías, assim como foi nos dias de Jeremias, mas ele disse, assim como foi nos dias de Jonas. Por quê? Porque estar na cruz, estar na sepultura, era uma maldição. A Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E como no caso de Jonas também foi uma maldição, ficar 3 dias, 3 noites no ventre de um peixe. Jesus ficou 3 dias dentro da terra, e quando ele saiu, ele salvou o mundo. Jonas ficou 3 dias dentro de um peixe, e quando ele saiu, ele salvou uma cidade. Agora, imagine a cena, uma baleia ancorando, eu vou falar baleia porque há poucos dias atrás uma baleia engoliu um homem, vocês viram isso? Então, tudo indica que aqui também foi uma baleia, mas para que não haja controvérsias, vou permanecer no grande peixe mesmo. Imagina um grande peixe do tamanho de uma baleia, assim fica melhor. Ancorando num porto. Um navio já chamaria atenção. Agora imagina uma baleia ancorando num porto. O povo foi lá ver, e de repente essa baleia vomita, ou esse grande peixe vomita, e ao vomitar, sai um homem lá de dentro, e com uma mensagem: Nínive será destruída se não se arrepender. Imagina o impacto que isso não causou
na população que estava ali naquela margem, naquele litoral, e ouviu isso. E aqui, com certeza, aquela palavra, aquele fato, chegou em Nínive antes de Jonas. E quando Jonas chega em Nínive, então ele prega, e o povo ali, eles recebem a palavra de Deus. Mas sabe o que me chama a atenção aqui nesse texto? É que Jonas, ele pega um navio em que ele estava fugindo da presença de Deus, fugindo de uma missão de Deus. E ele estava indo para onde? Ele estava indo para Tarsis, completamente o oposto. Mas ele é vomitado na onde? Ele é vomitado numa praia em direção a Nínive. E o que me chama a atenção aqui é porque quando você busca a presença de Deus, o teu propósito, o teu processo, o que você está passando, as circunstâncias que você está enfrentando, as dores que você está vivendo, as lutas que você está lutando, as batalhas que você está enfrentando, esse processo, ele sempre vai te levar para o destino final, que é o propósito. Eu vou repetir isso. Quando você busca a presença de Deus, as dores, as lutas, as batalhas, as guerras que você está enfrentando, elas te levarão para o destino final, que é o propósito de Deus. Jonas entrou num navio sem orar, mas foi engolido por um peixe, lá ele orou, e Deus usou o peixe para levá-lo para o propósito. Pessoas dizem assim: eu não sei qual é o propósito da minha vida, eu não sei o que Deus tem preparado para mim, eu não sei qual é o propósito. Muitos chegam para mim em muitos lugares aonde eu estou pregando, e as pessoas dizem: pastor, como é que eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida? Uma coisa eu sei: propósito a gente não inventa, propósito a gente não cria, propósito a gente descobre, porque o propósito pelo qual você existe já existia antes de você nascer. Então o que nós precisamos fazer? O que Jonas fez, ele orou, e quando ele orou, o processo levou Jonas para o propósito. Então quando você tem uma vida de oração, você não tem que ficar preocupado com o que Deus tem para você. Quando você ora, Deus usará as circunstâncias, as situações, tudo o que você está vivendo, para levá-lo ao propósito. Mesmo que você não compreenda, mesmo que você não entenda, mesmo que você ache que Deus te abandonou, mesmo que você ache que tudo que você está vivendo você não vai suportar, porque é uma dor tamanha, um sofrimento muito grande, é uma luta, mas tudo isso tem um endereço, e o endereço é te levar ao propósito que Deus tem para você. Então, se alguém me pergunta o que eu faço para descobrir o propósito, eu digo: ore, busque a Deus, porque uma oração sincera, ela pode mudar o rumo da sua vida. O capítulo 2 de Jonas, ele é gasto com a oração de Jonas. Se tem uma coisa que pode mudar a sua vida, é o clamor a Deus. Jonas, ele clama a Deus. Capítulo 2, verso 1 diz: dentro do peixe, Jonas clamou, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Ele orou. A grande tragédia da vida de um cristão é não orar, é não ter uma vida de oração. Jonas, ele não orou quando ele decidiu entrar no barco, em Jonas capítulo 1, verso 3. Ele não orou quando a tempestade veio sobre o barco. Ele não orou quando ele estava no porão. Ele não orou quando todos os marinheiros ali clamaram cada um ao seu Deus. Ele não orou no verso 5 do capítulo 1. Ele não orou quando ele foi descoberto, quando a sua fuga se tornou pública. Ele não orou quando os marinheiros remavam tentando chegar à terra. Ele não orou quando os marinheiros oravam pedindo a Deus que não os culpasse por tê-lo lançado, o Jonas lançado ao mar. Momento algum ele ora.
E é provável que ele não orou nem no primeiro dia, nem no segundo dia dentro do ventre do peixe. Mas ele orou no terceiro dia, ele deixou para orar. Porque se ele tivesse orado no primeiro ou no segundo, as coisas teriam tomado um rumo diferente. A história que nós lemos aqui, talvez não seria a história que nós lemos. Ela teria um outro desfecho, uma outra realidade. Jonas, ele não orou. Ele não orou. Tudo indica que ele deixou para fazer esse capítulo 2 de oração no terceiro dia, no último dia, dentro do ventre do peixe. Na verdade, Jonas, ele só orou nesse livro de Jonas 2 vezes. Uma, quando ele estava no ventre do peixe, passando o maior aperto lá dentro. E 2, quando ele orou para reclamar de Deus, que está lá no capítulo de número 4, no versículo de número 2, e ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois te arrependes. Ele só ora 2 vezes. Uma quando está passando por um aperto muito grande, e outra quando ele vai reclamar de Deus. Ele não tem outro tipo de oração. Parece com um monte de gente que eu conheço, que só ora quando está em aperto, ou só ora para reclamar. Eu não aguento mais esse calor, Deus. Eu não aguento mais esse frio, Deus. Eu não aguento mais essa seca. Eu não aguento mais essa chuva. Tem gente que só abre a boca para orar a Deus quando está no ventre de um peixe, ou então para reclamar. E quando eu olho para o livro de Jonas e vejo essa oração dele, eu vejo que a oração de Jonas, ela é uma oração no mundo dele. Parece que ninguém existe, só existe ele. Sabe, existem pessoas que não parece, elas acreditam que só elas existem no mundo, que o mundo gira em torno delas, que não existe as outras pessoas, que não existe não, só existe elas. É o tipo de gente que quando chega num casamento quer ser mais conhecida do que a noiva, e no velório quer chamar mais atenção do que o defunto. É o tipo de gente que pensa que o mundo se resume nele. Não existe mulher, não existe esposa, não existe filho, não existe marido, não existe ninguém, não é só ele, só pensa nele, só faz nele, nunca pensa nos outros. E Jonas me dá a entender que ele era esse tipo de gente, porque na cabeça dele só existia a vontade dele. Ele não estava preocupado com os ninivitas, ele não estava preocupado com os outros, ele estava preocupado com ele. E isso gera um ponto de reflexão sobre o tipo de oração que eu e você temos orado a Deus. Será que as nossas orações não estão cheias de eu? Será que você, quando ora, é só sobre a sua casa, seu carro, sua saúde, seu filho, seu casamento, seu emprego, sua vida profissional, seus negócios? Será que a sua oração não tem se resumido só em eu? Será que você não tem transformado a oração, que é um tempo de relacionamento, de intimidade, que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, entra para o teu aposento, fecha a porta e fala com teu pai que está em oculto? Sabe, oração é relacionamento, mas muitos de nós temos transformado a oração numa lista de pedidos. Não é errado você pedir, mesmo porque Jesus ensinou: pedir, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Mas muitos de nós só sabemos pedir. Nós transformamos a nossa vida de oração numa listinha de compra de supermercado. Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. Deus, eu preciso daquilo outro. E eu reafirmo e torno a dizer: não é errado pedir. Errado é não pedir para Deus. Mas a oração não se resume em pedir, em se relacionar, em conversar. Não é sobre você, é sobre Deus. Senhor, o que o Senhor está precisando? Como eu posso ser útil no teu reino?
Como eu posso ser útil na tua obra? Senhor, o que eu preciso fazer para agradar o seu coração? Senhor, será que esse tipo de vida que eu estou levando está te agradando? É da tua vontade isso? Sabe, oração é relacionamento. Mas o grande problema é que nós muitas vezes não sabemos orar como convém. É o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, 26, que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos. O texto está dizendo o quê? Nós não sabemos orar como convém. E por que nós não sabemos orar como convém? Porque as nossas orações são recheadas de circunstâncias. Oramos sobre o momento. Deus, eu estou passando por uma situação. Deus, eu estou vivendo um momento no meu casamento. Deus, eu estou vivendo um momento na minha saúde. Deus, eu estou vivendo um momento, sabe? As nossas orações têm sido recheadas de circunstâncias. E o que são circunstâncias? São instâncias que nos circundam e isso passa. E nós estamos insistindo. Nós oramos baseados na circunstância. E Deus não é um Deus de circunstância. Deus já passou pela circunstância. Deus já está lá na frente. Deus já está há anos-luz na nossa frente. Nós estamos em 2024, mas Deus já está lá na frente. Deus já passou por 2024. Eu usei, é sobre ter perseverança. Não é sobre olhar as circunstâncias e ficar pensando, olha, será que eu estou vendo alguma coisa? Tem algum sinal de Deus? Não está acontecendo nada, então Deus não está me ouvindo. É justamente aí que a gente cai na fé. É justamente aí que a gente atropela Deus. É justamente aí que nós abortamos todo o processo de Deus. Provérbios é muito claro: não te estribes no teu próprio entendimento. Eu não tenho que orar e abrir os olhos para ver o que está acontecendo. Isso é uma metáfora, claro que eu estou dizendo. Eu não tenho que orar e ficar olhando para o que eu orei e está melhorando, não está melhorando, não. Porque muitas das vezes, quando Deus opera, quando a gente ora e Deus opera, a coisa piora. A Bíblia nos mostra. Mas Deus está trabalhando. Então eu vou parar de orar, não é quando eu recebo uma resposta. Não, eu tenho que permanecer em oração. Porque se Deus não falar comigo, Ele vai falar com a circunstância. E foi o que aconteceu com Jonas. Mas nós ignoramos isso. Nós ficamos observando se Deus está ouvindo ou se não, e aí nós corremos um grande risco. O grande risco. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a astúcia, assim também seja corrompida a vossa o quê? Mente. Gente, a batalha é na mente, a guerra é na mente. E aí diz: e se aparte da simplicidade que há em Cristo, da simplicidade e pureza devida de Cristo. Eu vou explicar esse versículo. O tema dessa mensagem hoje é quando Deus usa o óbvio. Parece brincadeira isso, mas é sério. Nós estamos preparados para coisas miraculosas, mas não estamos preparados para o óbvio. Por ser Deus, vai ser algo grande, poderoso, vai acontecer isso, aquilo. E é aí que nós anulamos Deus, porque muitas vezes Deus vai trabalhar na sua vida e na minha vida, no óbvio, na simplicidade. Na simplicidade. Paulo, ele diz: eu temo que a serpente engane vocês, e que vocês se apartem da simplicidade. Se você ora e fica observando se Deus está ouvindo ou não, esperando algo miraculoso, você vai se apartar da simplicidade. Sabe uma das coisas que mais me aborrece no meio evangélico? É que
nós criamos, ou criou-se no meio evangélico, uma coisa de sensacionalismo, de exibicionismo, que se não for espetaculoso, não é de Deus. Se não tiver um show pirotécnico, não é de Deus. E aí, na nossa cabeça, nós ficamos assim: não, se é de Deus, é sensacional, é miraculoso. Sabe, no nosso meio, se não tiver uma história de terror, uma história de drama, para mostrar Deus na história, ah não, seu testemunho é muito fraquinho, porque o meu, eu quase morri, eu quase matei, ou eu matei, ou não sei o que. Sabe, irmãos, em busca disso, desse miraculoso, desse sensacionalismo, desse espetaculoso, não sei se existe essa palavra, eu estou inventando ela aqui agora, nós corremos um risco de perder a simplicidade que há em Cristo. Porque muitas vezes Deus vai agir na sua vida, no varal da sua casa, quando você pega lá o lençol, quando você pega a roupa de cama, pega as toalhas, pega as roupas que você lavou e põe lá no varal e vê uma nuvem e você fala: ô Senhor, me abençoa, não deixa chover aqui hoje nesse varal. E a chuva passa em volta e não cai no varal. Mas a gente tem isso por coisa normal, porque a gente quer o espetaculoso. Muitas vezes, oh meu Deus, o ônibus, vou perder o ônibus hoje, eu não posso perder o ônibus. De repente, por alguma situação, esse ônibus atrasa e chega junto com você. Mas você não vê Deus nisso, porque é um ônibus que atrasou. Você não enxerga, sabe, porque a sua cabeça, nossa, eu não tenho dinheiro, eu precisava para de repente você enfiar a mão no bolso, gente, uma moedinha, 50 centavos era o que eu precisava. E era Deus agindo ali nos seus 50 centavos. Nós queremos que Deus venha nos curar de uma forma sobrenatural, e Ele faz. Mas Deus também usa o medicamento. Deus revela o que eu tenho. Aí Deus revela através do ultrassom, através de uma radiografia, de uma tomografia. Mas a gente não, a gente quer a coisa espetaculosa. Quantas vezes Deus usou um medicamento na sua vida? Gente, outro dia eu estava com uma dor de cabeça, mas a cabeça estava doendo, não era dengue não, estava doendo demais. Eu fui lá, peguei uma dipirona, tomei, passou uma meia hora, eu falei: ô Senhor, obrigado, porque eu nasci numa geração que existe dipirona. Eu fiquei imaginando as pessoas de 300, 400 anos atrás, que sofriam uma dor e não tinham uma dipirona para tomar. Sabe, irmãos, é quando nós começamos a ver Deus nas pequenas coisas, na simplicidade de Cristo, é que coisas grandes então começam a acontecer na nossa vida. Profeta Elias, o homem do fogo, o homem que foi arrebatado, esse aí, se tem espetaculoso, é ele. Eu desconheço o outro. Moisés e Elias foram os homens de Deus, e tanto foram que lá em Apocalipse eles aparecem como as duas testemunhas. Mas o que me chama a atenção é que um dia Elias entrou numa crise mental tão grande, sabe, eu não tenho como descrever 1 Reis 19 como uma crise de ansiedade, uma crise de depressão muito forte. Eu não tenho como descrever. Primeiro porque ele foge de Jezabel com medo de morrer e ora a Deus pedindo a própria morte. Então isso é característico de quem está com um problema emocional, não sabe o que quer da vida. Mas o texto diz que ele caminha com a força de Deus até Horebe, debaixo daquela pressão, debaixo daquela situação que ele viveu, que realmente o Carmelo o levou ao estresse, o desafio de 450 profetas, e o desafio é: quem perder morre. Bom, ele vai para o Monte Horebe, e o texto diz assim: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então ele tem uma palavra: o Senhor vai passar. Aí ele espera o espetaculoso.
Me ajuda aí. Essa palavra existe? Existe? Posso continuar, professores? Então, beleza. Buscou no Google aí, está aí? Então, ele espera o espetáculo, porque não é uma palavra que a gente usa no dia a dia da vida, né? Então ele espera ali o espetaculoso, ele espera o mirabuloso. Um vento fortíssimo veio, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Ele diz, é agora. Mas o Senhor não estava no vento. Ixi. Mas o que vai acontecer agora de extraordinário? E então veio um terremoto, e o terremoto abalou tudo, tremeu a terra, e ele diz, é agora. Mas o Senhor não estava no terremoto. Não era miraculoso. E aí vem um fogaréu, um fogo, e vem queimando tudo. Ele lembra de Moisés na sarça ardente, provavelmente. E ele diz, o Senhor está no fogo, porque o Senhor é um fogo consumidor. Mas Deus não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. E aonde Deus estava? Na brisa suave. Deus é o Deus do terremoto? É. Deus é o Deus do vento forte que passou lá? É. Deus é o Deus do fogo? É. Mas nós não podemos nos esquecer que Ele também é o Deus da brisa. Sabe, esse texto ele é poderoso. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, que tem um testemunho incrível, algo fantástico, né? Irmãos que chegam aqui e dizem, pastor, eu me converti, eu era um traficante, entreguei minha vida a Jesus, eu matei, eu troquei tiro com a polícia, mas Jesus me salvou. Eu louvo a Deus por isso. Pastor, eu usava drogas, eu vim do mundo das drogas, eu abandonei tudo, Jesus me salvou. Eu louvo a Deus por isso. Pastor, eu estava no mundo do roubo, no mundo da prostituição, eu estava envolvido com bruxarias, com feitiçarias. Irmãos, essas pessoas se aceitaram a Jesus. Tudo isso é incrível. Mas também é incrível aquele garoto que foi apresentado no altar da igreja, cresceu com os meninos da igreja, participou dos juniores, se tornou adolescente, transformou-se num jovem, casou-se, teve filho, apresentou seu filho aqui e diz, eu não conheço o mundo, eu não sei o que é o mundo. Essa geração que nós estamos vivendo, ela será provada por Deus, não por aquilo que acontece, mas por aquilo que permanece. Tão poderoso quanto aquele que saiu do mundo com um testemunho de algo incrível, também é aquele garoto, é aquela menina que cresceu aos pés do Senhor, sendo ridicularizada desde o pré, porque é crente, desde a infância, desde o primário, porque é crente, porque serve a Deus, e agora foi para a faculdade, e lá na faculdade a fé é provada, porque ela vê as suas colegas indo para os bares no final de semana, indo para os shows, fica com um, fica com outro, transa com um, transa com outro, e ela ali firme, sem abandonar, às vezes umas lutinhas com o pai, com a mãe. Não, mãe, mas eu quero ir lá, é apenas um showzinho. Não, minha filha, nós servimos ao Senhor, é aqui. Não, meu filho, o caminho é esse. Talvez hoje vocês, garotada, vocês não entendem os seus pais, mas quando vocês se tornarem pais e mães, vocês vão olhar para os seus pais e dizer, pai, obrigado, 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 mãe, por tudo aquilo que você nos ensinou. Porque na verdade, a gente só aprende a ser filho quando a gente se torna pai. E aí eu já estou no time dos avós, eu posso dizer, a gente só aprende a ser pai quando a gente se torna avô. Então a vida é uma escalada. Mas o que eu quero que você entenda é que, como Daniel, que com 15 anos de idade ele vai levado para a Babilônia, um adolescente, e quem disse que não queria se contaminar com os manjares de Nabucodonosor, não foi um homem formado, um homem maduro, não, um garoto de 15 anos, com seus amiguinhos ali, seus coleguinhas,
Sadraque, Mesaque e Abdinego, não vamos nos contaminar. Gente, era um grupo de adolescente que havia crescido aos pés do Senhor. E fala, não vamos sair, não vamos afastar dos caminhos do Senhor. Sabe, essas coisas que às vezes a gente não valoriza na igreja. Como eu disse, eu valorizo aquele que vem do mundão perdido. Mas a gente também não pode deixar de olhar por aqueles que aqui estão. Eu me incluo nesse segundo grupo, porque eu me entreguei para Jesus, eu tinha 18 anos de idade. Então um menino com 18 anos não sabe. Na minha época, hoje é diferente, né? Hoje é muito diferente. Mas um garoto com 18 anos de idade, foi quando eu aceitei Jesus. E estou ao longo desses anos, estou indo para 54, 55 anos. Nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Nunca me afastei. Nunca. Então a gente tem que olhar para isso, observar isso. Ambos têm o mesmo peso diante de Deus, tanto aqueles que se perderam e vêm, como aqueles que ficaram e permaneceram. Não perca a simplicidade, não despreze as pequenas coisas, porque aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas porque aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, sabe, uma das coisas mais importantes é você permanecer firme, é não desprezar as pequenas coisas, é não desprezar o que Deus está fazendo com você, ainda que seja insignificante. Hoje eu prego aqui, esse mês mesmo eu tenho uma agenda muito maluca. Eu estou numa sexta-feira à noite, eu estou descendo num voo em Campinas, vou para Piracicaba, prego numa grande conferência em Piracicaba, saio de Piracicaba às 3 da manhã, estou no aeroporto de Campinas, às 6 da manhã eu já pego um voo, desço em Recife, de Recife já me pegam de carro, eu já vou para João Pessoa, Paraíba, volto da Paraíba no domingo de manhã, à noite eu já estou pregando em Belo Horizonte. Eu louvo a Deus por isso. Mas eu não posso me esquecer de que, como Johnny está lá na porta, lá como um diácono, um dia eu também estava servindo ao Senhor com a maior alegria do mundo, sabe, trabalhando na igreja, ajudando naquilo que era preciso. Não despreze os pequenos começos, não despreze. E aí alguém diz, pastor, o senhor não acha que a sua agenda está muito acelerada? Foi porque eu botei na minha cabeça que eu estou com 55 anos, e o que eu tenho que fazer é agora. Porque depois dos 60, meu irmão, eu vou sentar na roça, vou olhar para minhas galinhas, para os meus cachorros, meu cavalo, quer descansar. Tenho que pregar quando me der a oportunidade para pregar, apesar de pregar numa congregação, no outro eu estou, porque uma das coisas tão importantes na vida de um homem é como saber parar, é como saber começar, como também saber parar. Essa semana nós orávamos, eu e o Carlos, um monte, eu falei com ele, uma passagem bíblica, falei, olha, Davi, ele enfrentou Golias e ele matou, ele era jovem, mas a Bíblia diz que Davi quase foi morto pela espada de Isbi-Benob, um outro gigante. Se os valentes de Davi não chegassem ali e tirassem Davi da luta, Davi teria morrido. E eles disseram, acabou, você não sai à guerra mais conosco, você vai ficar no palácio. A gente tem que entender que a vida da gente, ela é feita de níveis e de ciclos, e você precisa entender o seu tempo, você precisa entender o tempo que Deus está trabalhando na sua vida, independente do que você esteja fazendo. Não existe coisa mais relevante ou irrelevante no reino de Deus, desde que você faça com sinceridade e integridade para Deus. Um dia um moço chegou para mim e disse, pastor, um dia eu quero ser como você. E eu disse, mas você pode, um jovem pastor. E ele falou, não, pastor, eu sou apenas pastor de uma igreja de 50 pessoas numa favela. Eu só tenho 50 pessoas numa favela. Eu virei para ele e disse, a sua igreja de 50 pessoas numa favela é tão relevante quanto a minha de milhares de pessoas numa cidade. Se você sair de lá porque você acha que o que você está fazendo não é de Deus, vai haver um buraco ali dentro, que só vocês podem suprir. Vocês estão entendendo? Irmão, nós estamos fazendo um culto, eu estou aqui pregando, mas quantas coisas já aconteceram e estão acontecendo nesse culto por gente invisível,
Tem uma equipe de gente trabalhando nesse momento aqui dentro, para que esse culto aconteça. Tem gente espalhada aqui para todo lado. Numa reunião nossa, nós gastamos aproximadamente 150 pessoas num culto de domingo. 150 pessoas trabalhando para um culto acontecer. Então não sou eu. Você está me vendo aqui. Mas para eu estar aqui, tem um monte de coisa acontecendo agora aqui nesse lugar. E nada e ninguém é mais ou menos relevante ou irrelevante. Para que serve sua sobrancelha? Você parou para pensar nisso? A sobrancelha é muito irrelevante se comparada a ela com o coração, se comparado com a minha mão. Tira a sobrancelha, você vai ver o suor descer e cair no seu olho toda hora. Tudo tem um significado, uma importância, quando está no seu devido lugar. E o Senhor disse: bom servo e fiel, porque foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então não despreze os pequenos começos, não despreze as coisas simples, não despreze os meios naturais que Deus usa em nossas vidas. Deus usou uma tempestade para fazer Pedro andar sobre as águas. Deus usou uma jumenta que se perdeu para que Saul fosse buscá-la e voltasse como rei de Israel. Nós crescemos assim, gente, é no meio do natural de Deus, e as coisas naturais, elas vão tomando forma na nossa vida. Sabe, nós crescemos no meio das provações, no meio das perdas, no meio das tempestades. São os meios de Deus, eles que nos fazem resistentes para os processos. Noé gastou 100 anos construindo uma arca, e Deus gastou 100 anos construindo Noé. Eu vou repetir: Noé gastou 100 anos construindo uma arca, e Deus gastou 100 anos construindo Noé. Enquanto você está fazendo, trabalhando, Deus também está trabalhando em você. Deus está trabalhando o seu caráter, Deus está trabalhando você. Deus faz coisas espetaculares, faz, mas Deus também trabalha no óbvio. Em 2 Samuel capítulo 4, verso 4, a Bíblia nos fala que Jonatas tinha um filho. Jonatas, filho de Saul, ele tinha um filho que chamava Mefibosete, e ele era aleijado. A Bíblia diz que ele era aleijado dos pés, era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ela caiu e ficou manco, e o seu nome era Mefibosete. Ele ficou escondido lá, paralítico. Aí um dia Davi descobre que existia Mefibosete, e quando Davi descobre Mefibosete, Davi manda buscar Mefibosete para vir morar no palácio, para vir morar com o rei. Aí é que está a questão, presta atenção nisso. Mefibosete era paralítico, e quando Deus fala com Davi, porque foi Deus que colocou no coração de Davi, e ele descobre Mefibosete, Davi traz Mefibosete para o palácio. Ouça isso, olhem para mim e preste atenção. A pergunta que eu faço é: Deus curou Mefibosete da paralisia? Sim ou não? Sim ou não? Porque nem todo mundo precisa de cura, precisa de acolhimento. Tem muita gente que você está orando por cura, e essa pessoa não está precisando de uma cura, ela está precisando de ser acolhida, ser ouvida. Essa semana um irmão mandou uma mensagem, disse: pastor, me ajuda aqui que eu estou aconselhando um pastor, e eu não sei o que eu vou falar para ele está em desespero, o que eu falo para ele? Eu disse: não fale, ele não precisa de palavras, não tem essa pressão sobre você, ele precisa apenas de um par de ouvidos. Mefibosete não foi curado dos pés, mas foi curado da alma, porque ele foi acolhido. Davi o acolheu, o colocou dentro do palácio. Às vezes, o que as pessoas precisam não é de uma cura física, mas de uma cura emocional, de uma cura da alma, e isso se dá através do acolhimento. Tem muita gente que a gente está preocupado em orar para curar, enquanto o que eles precisam não é de cura,
é de acolhimento. Busque a cura, mas se ela não vier, lembre-se de Paulo orando por cura. Quando ela não veio, ele orou por cura, a cura não veio, então ele disse: a tua graça me basta, porque eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Volto para concluir. Jonas no fundo do mar, dentro do peixe, não tinha para onde escapar, ele só podia orar. Sabe, são em momentos como esse, quando nós somos encurralados, é que nós aprendemos uma coisa: você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Tudo muda quando Jonas resolve a obedecer a Deus. Porém, nada disso teria acontecido com ele se ele tivesse honrado a Deus. Diga comigo obediência. Diga comigo honra. O que Deus mais quer de você? Obediência ou honra? Você sabe qual é a diferença entre obediência e honra? Obediência, existe uma diferença, porque a obediência, ela precisa de um comando. Faça isso, faça aquilo, e você obedece e faz. Isso é obediência. E eu disse que tudo poderia ter sido mudado se Jonas, ao invés de obedecer, tivesse honrado. A obediência precisa de um comando. Vá lá e faça. Eu sou obediente e faço. Mas honra não precisa de comando. Honra é fazer o que deveria fazer sem que ninguém mande, sem que ninguém ordene. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus porque ele não pecava? Não, ele pecou absurdamente, cometeu horrores, fez coisas erradas. Mas por que Deus o trata como homem segundo o seu coração? E eu vou te dar uma das razões para isso. Deus disse para Moisés: faça um tabernáculo, e Moisés construiu o tabernáculo. Mas Deus nunca falou nada com Davi sobre construção. E um dia Davi disse: eu moro no palácio, eu moro aonde tem prata e ouro, eu tenho todo o conforto, mas a arca de Deus vive em cabanas. Eu vou construir um templo para Deus. Deus não mandou, tanto não mandou que Deus usou o profeta Natã para dizer para ele: diga para ele que ele não vai construir, mas o seu filho construirá. Uma coisa é Deus constrói o templo, sou obediente, vou lá e construo. Outra coisa é, há uma necessidade, há uma demanda, ninguém pediu, deixa eu ir fazer. Deus ama mais obediência ou honra? Obediência ou honra? Honra. Por isso a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a terra. Deus não disse: obedeça seu pai e sua mãe para que te prolongue os teus dias, porque obedecer é fazer o que é mandado, mas honra é: eu não vou fazer, porque eu sei que meu pai não agrada disso, porque eu sei que a minha mãe não agrada disso, então eu não vou fazer. Eles não me pediram, mas eu vou honrá-los. Da mesma forma, é eu e Deus, você e Deus. Eu não vou fazer porque Deus me pediu, Deus não me pediu, mas eu vou honrá-lo. Por isso Provérbios diz: honra ao Senhor com as tuas riquezas, com as primícias da tua renda. O dízimo é uma obediência, mas quando eu dou por amor, não é por obediência, é por honra. Que Deus te abençoe e que abril seja o mês que você possa mais honrar a Deus até aqui com suas atitudes. Vamos nos colocar em pé.